Essa é a nossa filosofia. O critiquei, a primeira etapa da mudança é a crítica. Não é criticar pejorativamente, é criticar, como vocês falam, né? Mais materialisticamente, né? Não é isso? Para nós a crítica é muito importante, né? Porque tem duas maneiras da gente lidar com a crítica. Uma é de avaliar com acuidade, ou no sentido marxiano, que é o de superação, né? Marx ele faz a crítica da economia política. Ou seja, ele procurou entender a economia política para que fosse possível construir uma forma de superar aquela economia política, né? O Marx ele vai estudar toda a massa crítica que tinha no seu tempo. Então ele vai estudar Adam Smith, David Ricardo, ele vai partir disso, mas ele olha para isso não para dizer, olha, esses caras não sabem nada, eles não entenderam nada. Não, mas isso aqui é incompleto e é uma valoração, né, dos interesses da classe burguesa. Porque, veja, quando o Adam Smith, por exemplo, estava escrevendo, ele estava escrevendo num momento de estabelecimento do capitalismo a nível global, como a gente gosta de dizer, num momento de dores do parto do capitalismo. E o Adam Smith, ele tinha uma interpretação que era a seguinte, olha, tá bagunçado agora, tá começando, mas quando isso se estabelecer, todo mundo vai ganhar. Porque aí nós vamos ter o laissez-faire, e aí nós vamos flexibilizar fluxos e vamos equalizar os rendimentos. E então nunca aconteceu. Vai estar melhor. Quando o Marx vai escrever, que já é um tempo depois, o Marx viu que não foi o que aconteceu. Ao contrário, né? A classe trabalhadora continua pauperizada. Então o Marx não pega aquilo tudo que o Smith e o Ricardo produziram e jogou no lixo. Não, ele olha... Vocês vieram até aqui e valoraram uma burguesia que era a classe revolucionária. Vamos pensar que, por exemplo, Revolução Francesa, a classe burguesa era a classe revolucionária porque sobre ela estavam depositados os antagonismos de classe em relação ao que era a nobreza. A monarquia, exatamente. Agora, no tempo de Marx, já é outra situação. A burguesia já tinha assumido a condição de classe dominante e os antagonismos estavam sobre a classe trabalhadora. E na posição de Estado, né? E aí a classe trabalhadora é que o Marx valora. Ele vai dizer, não, agora nós vamos dar continuidade àquilo, vamos superar esses estudos e vamos valorar o ponto de vista do trabalhador. Muita gente se engana de achar que o Marx é um teórico do comunismo. O objeto de estudo de Marx e Engels era o capitalismo. E a relação de trabalho ali, né? Exato. Classes, né? A obra-prima do Marx é O Capital, né? Crítica da economia política. O objeto de estudo do Marx era a sociedade mercantil capitalista do século XIX. A diferença dele para os outros é que ele quis compreender esse capitalismo em sua totalidade. Então ele vai desenvolver uma forma para ler esse capitalismo, né? Você pode chamar de método, se quiser, que é o método de exposição que ele apresenta no Capital, que é uma obra incompleta, diga-se de passagem, que é um completo escrutínio da totalidade do capitalismo. E ali ele encontra contradições que, segundo o que ele demonstrou, são insuperáveis. Então é daí que surge a generosa proposta comunista. Porque a ideia é a seguinte, não é uma questão de fazer juízo de valor, mas é uma questão assim, olha, o capitalismo ele é assim, e sendo assim, ele tem necessariamente limites e contradições. Se você não quer conviver com esses limites e contradições, você vai ter que superá-lo. E aí ele entende que a lógica da propriedade privada é a raiz, né, dessas contradições. Então, a propriedade privada, a exploração da força de trabalho, segundo Marx, elas são questões que necessariamente devem ser superadas para que a gente não conviva com as contradições do capitalismo. Então não é uma questão assim de... Muita gente que não leu, que não entende, acha que o Marx foi um grande teórico do comunismo. E na verdade não. Ele, ao estudar o capitalismo, ele diz, olha, tem esses problemas. Se você não quer esses problemas, nós temos que superar esta lógica. Né? Não é uma avaliação moral. A gente até pode fazer uma avaliação moral. O burguês é mal. Uma análise materialista, né? A questão é assim, o burguês ele não tem opção a não ser a exploração. E aí dá-se a percepção, às vezes, né? Quando a gente fala burguês, a gente já passou aqui Ian, já passou João, a gente já sabe bem ali, né? Eu não consigo comprar um deputado no Congresso, me concluo que eu não sou burguês. Não tenho os meios de produção, não somos burgueses. Mas gera-se a sensação que talvez a burguesia mundial...
ela é organizada, e não é. Existem os conflitos entre a própria burguesia. Sim, mas eles também atuam como classe. Ah, sim. Quando vê que o bicho pega, dá-se um jeito. E aí usa... Minha leitura são os estados que operam para a burguesia. O Brasil é um caso desses, né? Sim, por exemplo, quando a gente diz... Hoje eu vou ser crucificado aqui, mas não tem problema. Quando a gente diz assim... Lula salvou a democracia. A gente escutou muito isso, né? E isso é verdade. É verdade, só que nós temos uma questão. Qual democracia o Lula salvou? Porque não existe democracia em abstrato, né? Existem formas de democracia. E o que a vitória do Lula salvou, entre aspas, foi a democracia burguesa. Então vejam, a democracia burguesa, ela é um instrumento de poder da classe dominante. O Estado, né, é a representação da classe dominante organizada. A princípio, então, o Estado ele deve defender os interesses da classe proprietária, a propriedade dos proprietários. Só que o que acontece? Quando a crise capitalista vem, e ela sempre vem, porque ela é estrutural no capitalismo, e quando ela se prolonga, a própria institucionalidade burguesa, que é criada a princípio para defender os interesses da classe dominante, começa a representar alguns entraves em relação à expansão do capital. É nesse momento de crise prolongada que emerge o monstro fascista. O que é isso? O monstro fascista é uma defesa irrestrita da propriedade, passando por cima, inclusive, da institucionalidade liberal burguesa. É o botão vermelho, né? É o botão de pânico. Uhum. Então, quando o Lula vem e diz eu vou salvar a democracia, ele está dizendo o quê? Eu vou trazer de volta para uma normalidade institucional. Nós, comunistas, somos contra esta institucionalidade. Uhum. Da mesma maneira que no momento de ruptura, de crise, parte dos capitalistas também suspendem essa institucionalidade. Qual a diferença que é a determinante? A diferença é que a extrema-direita ela subverte essa institucionalidade para aumentar a reprodução do capital, a garantia da propriedade. Exemplos práticos. Tem uma legislação ambiental que está atrapalhando a expansão da fronteira agrícola. Então, um governo fascista é bom para esse que quer expandir a fronteira agrícola, porque eu vou chutar essa institucionalidade. Eu vou tensionar isso. Vamos achar diversos argumentos para isso. Pega, sei lá, a Europa, quanto eles preservam de suas boiada, florestas. Né? Boiada. Exatamente. Vai passar, o garimpo na Amazônia, vou dar uma faiscada aqui, não tem problema, não é isso? Aí quando o Lula diz, não, eu vou trazer de volta para a institucionalidade, você coloca entraves para a reprodução do capital nessas circunstâncias. Porém, ao mesmo tempo, ele continua garantindo a ordem burguesa. Para nós, o que é interessante? Para nós, o meu papel é de agitação e propaganda. Então, veja, eu quero dizer isso para as pessoas. Você pode votar no Lula, é melhor que o Bolsonaro, é um avanço, mas não se iluda. Porque uma das coisas que o fascismo bebe é na desilusão das pessoas. Uma coisa que eu sempre digo é o seguinte, a gente é ensinado a crer no Estado de Direito e na democracia. Aí você vai lá e vota. Né, convencido, faz campanha. Aí o governo se estabelece e você acha uma droga. Se arrepende. Aí na outra eleição, você é convencido por outra pessoa, por outro partido, por outra sigla, por outras cores. Acredita, vota, deposita suas esperanças de melhora. O que acontece? Nada. Piora. E assim vai. Lá pelas tantas, você perde a confiança na democracia burguesa. E aí surgem discursos que a gente escutou por aí. Política é tudo ladrão. Política é tudo igual. Imposto é roubo. Imposto é roubo. Né? Olha o que está acontecendo agora na Argentina. Exato. Isso é um fenômeno desse processo que eu estou tentando descrever aqui. Eles já tentaram de tudo. Já tentaram o peronismo, já tentaram o liberalismo, né? E a coisa não adianta, a inflação não para, a Argentina não consegue estabelecer uma moeda, o desemprego é altíssimo. Então agora eu vou chutar o balde. O ovo da serpente, né? Vou chutar o balde. Então eu vou começar a achar que é bom qualquer um, né, que aparece por aí dizendo que conversa com um cachorro morto, né, que é o papo que o Milley fala. Isso é louco. E não dá certo. Foi o que a gente viveu aqui no Brasil com o Bolsonaro. Né? Então, por isso que eu digo assim,
A democracia que o PT salvou, ela foi um freio neoliberal no Brasil, isso representa avanço para a classe trabalhadora, mas ao mesmo tempo ela recoloca o país dentro dessa lógica, tá? Que pode fazer com que amanhã ou depois, ou o Bolsonaro, ou algum tipo o Bolsonaro facilmente volte. Então por isso que o meu papel, o papel da Soberana, né, do João, do Ian, que já estiveram aqui também, é dizer, ok, você pode entender e até fazer campanha pro PT, mas lembra dessa limitação. Lembra que você vai vir até aqui, daqui em diante não vai ir. Então a gente tenta mostrar para as pessoas que há alternativa. Há alternativa. Ah, mas é utópico, não sei o quê. Toda utopia parece impossível até que acontece.